Para criar uma trilha de aprendizagem, inicialmente o professor precisa estar logado na conta dele e clicar na aba Gerenciar. Nesta aba tem a opção Trilhas. Ele vai dar um clique e então ele vai clicar neste botão Criar trilha para criar sua primeira trilha. Supondo que nossa trilha vai ser uma trilha de língua portuguesa sobre interpretação de textos. Então, o nome da trilha, LP, de língua portuguesa, interpretação de textos. Interpretação de textos. Eu posso colocar uma imagem, né? Eu devo colocar uma imagem para criar o card, a imagem de chamada dessa trilha que o aluno vai ver. Então, eu vou vir aqui em imagens, vou escolher aqui uma imagem, por exemplo, de biblioteca, que eu já tenho salva, e vou inserir aqui. Descrição. Esta trilha traz aulas sobre interpretação textual. E aí eu escolho a regra da trilha. Então, eu quero que seja uma regra, uma trilha padrão, ou seja, uma fase vai ter várias aulas sobre aquele mesmo gênero textual, ou eu quero uma regra simplificada. Cada fase vai chamar apenas uma aula daquele gênero textual que eu vou colocar na fase. Eu vou escolher para esta trilha a regra simplificada, porque eu não quero colocar várias aulas em uma mesma fase tratando daquele gênero textual. Vou colocar apenas uma aula. Então, eu vou escolher regra simplificada. O modo de execução, eu posso escolher o sequencial, que é aquele que cria um cadeado, permitindo que o aluno passe para a próxima fase somente se ele tirou 60% na fase anterior, ou eu posso deixar a opção livre, onde o aluno ele tem a livre opção de navegar pela trilha sem ter que ter realizado a primeira aula ou a segunda. Então, eu vou escolher a opção sequencial. Então, eu quero que ele realize na ordem que eu defini. Primeira aula, tira a nota, segue para a próxima fase. E aí, eu venho aqui em cadastrar. Depois que eu cadastrei os dados iniciais da trilha, vocês podem ver no fundo que ela já apareceu aqui. E aí eu tenho que criar um eixo. Um eixo é o primeiro segmento da trilha. Por quê? Essa trilha de interpretação de textos, eu posso criar ela sobre vários gêneros e para cada gênero eu criar um eixo específico, por exemplo, textos narrativos, e ali dentro eu coloco uma trilha só com esse tipo de texto. Aí eu crio um outro eixo, textos de divulgação científica, descritivos, dissertativos, e ali dentro eu coloco apenas textos desse tipo, ou eu posso criar um eixo único que contemple todos os gêneros de textos que eu quero trabalhar na minha trilha. Então, eu vou chamar essa minha trilha de gêneros textuais diversos. Vou escolher aqui uma imagem, que pode ser, por exemplo, essa aqui, né, leitura. Escolhi aqui a minha imagem. Eu quero também que essa subtrilha, esse eixo, ele funcione de forma sequencial, ou seja, ele vai criar o cadeado para aquelas fases que o aluno ainda não obteve nota na fase anterior para ele poder visualizar. E vou escolher um cenário para essa minha trilha. Eu vou selecionar, então, eu entendo a leitura como uma viagem, né? No mundo da leitura, sobre vários assuntos, então eu vou escolher este cenário. Eu posso escolher um som, ó, eu tenho aqui um botão de play que eu posso escutar as músicas, posso escolher um som, outro som. Eu vou selecionar um som e cadastrar eixo. Cadastrei o meu primeiro eixo, eu venho então em prosseguir. Agora, depois do prosseguir, eu vou cadastrar as habilidades. As habilidades são as fases que vão estar na minha trilha de aprendizagem. Então, eu vou começar com gêneros mais simples. Por exemplo, o primeiro vai se chamar legendas. Legenda é um texto simples, né? Uma fotolegenda que vem abaixo de uma imagem. Então, é fácil para o aluno interpretar, compreender. Então, eu vou começar como legendas. Eu posso escolher aqui uma imagem relacionada com esse assunto. Vou pegar esse daqui da leitura que a gente
já até usou, legendas, vou usar essa imagem aqui para tratar desse gênero, né? Cadastrei essa habilidade. Ok, então eu já tenho a habilidade legendas. Ah, eu não gostei dessa foto que eu coloquei em legendas. Posso escolher uma outra imagem? Posso. Eu posso ir lá no Google, escolher assim, legendas, desenho. Eu venho aqui, ou eu posso colocar foto, legenda, desenho. Eu vou tentando encontrar uma imagem que se relacione ao que eu quero exprimir ali naquela ideia daquela fase. Eu vou colocar uma foto, notícia, que geralmente as legendas elas aparecem em notícias, né? Então, eu vou colocar aqui uma foto notícia, não encontrei ainda uma foto eventos. Vamos ver. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Vou pegar essa imagem, vou salvar ela como legenda. Salvei ela como legenda. Tá aqui, eu posso voltar lá para a minha trilha. Se eu clicar aqui na habilidade legendas de novo, eu clico aqui e aí eu posso escolher, ó, legenda, a minha outra imagem, ó. Tá? Então, eu posso pegar essa daqui, por exemplo. Atualizei a minha foto. Só estou mostrando esse processo para vocês saberem que dá para atualizar, tá? Se você escolher uma imagem e depois quiser trocar, só clicar aqui em cima e escolher novamente. Aí eu venho aqui em cadastrar habilidade. Agora eu vou cadastrar uma fase chamada bilhete, que é um outro texto bem simples que os alunos começam a desenvolver nos anos iniciais aí do fundamental. Então, eu venho aqui, posso escolher uma outra imagem para bilhete. Eu vou pegar essa outra aqui, que eu já tinha escolhido. Bilhete. Venho em cadastrar habilidade novamente. E agora eu vou escolher contos. Contos, né? O nome da minha fase vai ser contos. Vou pegar essa imagem de contos que eu já tenho aqui. Mais uma fase, eu posso colocar aqui relato pessoal. É um outro tipo de texto que os alunos também trabalham. Então, relato pessoal, vou pegar uma imagem aqui para relato pessoal, cadastrar habilidade, vamos colocar só mais uma. Essa eu vou chamar de carta, carta pessoal, ou carta de reclamação, né? Depende do gênero que eu vou trabalhar. Vou escolher aqui essa imagem de carta, tá aqui. Então, cada habilidade criada se refere a uma fase da minha trilha, que eu posso ter uma ou mais aulas acopladas aqui a essa fase para o aluno realizar. Então, eu escolhi aqui 5 habilidades, então minha trilha vai ter 5 fases. Eu poderia seguir criando sobre vários textos, né? Vamos criar aqui só mais um. Divulgação científica. É um outro tipo de texto também bastante trabalhado aí na escola. Vou pegar esse daqui, ó, divulgação científica, vou cadastrar. Então, eu tenho aqui agora 6 fases. Aí, eu vou prosseguir. E agora, dentro de cada habilidade que eu criei, ó, eu tenho que adicionar uma aula. Então, eu venho aqui, adicionar, procuro lá uma aula chamada legenda. Se eu não tenho aqui uma aula chamada legenda, eu tenho a opção de voltar lá na minha playlist. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou finalizar aqui, tá? Criei aqui a minha trilha. Deixa eu mostrar para vocês como vai ficar. Para ver como a trilha está ficando, ó, é só vir aqui. E aí, vocês vão ver, ó, gêneros textuais diversos. Aí, clicou, a trilha está aqui, ó, legendas, depois vai ter bilhete, contos, relato pessoal, carta pessoal, divulgação científica. E dentro de cada habilidade, cada fase dessa vai ter uma aula. Por enquanto, não tem nada, porque eu não inseri. Mas nós vamos retornar e eu vou mostrar para vocês como é que eu posso inserir as aulas que eu ainda não tenho para eu poder colocar na minha trilha. Então, eu venho aqui em playlists, eu tenho uma playlist aqui de gêneros textuais. Aí, eu vou ticar, eu vou marcar, ó,
as aulas que eu quero utilizar na minha trilha. Então, carta já está marcado, contos de fadas eu vou marcar, diário eu vou marcar, divulgação científica eu vou marcar, a legenda eu vou marcar, escrita de uma carta, ó, eu vou marcar também. Legendas eu vou marcar aqui, escrita de uma legenda também. Então, já marquei aqui alguns, e também esse daqui, né, de escrita de texto de divulgação científica, diferentes textos. Marquei várias aulas que eu tenho disponível aqui numa playlist para mim, que eu posso usar na minha trilha. Então, eu retorno aqui no Trilha, e agora eu entro na trilha para editar a minha trilha. E aí eu vou lá em habilidades, ó, clico em habilidades, e aí dentro de cada habilidade eu vou prosseguir aqui para aulas, tá? E aqui dentro de cada habilidade, quando eu estiver nessa seção aulas, eu vou inserir uma aula relacionada. Então, legendas, eu venho aqui, busco por uma aula sobre legendas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu esqueci, eu tenho que atualizar o meu navegador para que as aulas que eu marquei na playlist apareçam aqui na trilha para mim. Então, agora sim, eu vou voltar aqui. Então, aqui na seção aulas, eu vou adicionar agora uma aula sobre legenda, que eu encontrei lá na minha playlist, ó, gênero legenda. Que nível de dificuldade é essa aula? É nível médio. Adicionei. Já tenho uma aula adicionada. Mas vamos aqui em contos. Contos de fadas. Adicionei. Deixa eu pegar uma de diário. Carta pessoal. Carta eu tenho aqui, ó. Carta. Divulgação científica. Divulgação científica. Adicionei. Então, está faltando aula onde? Está faltando aula aqui em relato pessoal e está faltando aula em bilhete. Eu finalizo aqui novamente, volto lá na minha playlist e lá em gêneros textuais, eu venho aqui no maisinho e eu procuro, então, bilhete, ó, produzindo um bilhete. Eu tenho o que mais sobre bilhete? Eu tenho relato pessoal, ó, gêneros, relato pessoal, já está selecionado. Eu tenho aqui produzindo um bilhete, escrita de um bilhete. Então, eu adicionei essas aulas, eu venho aqui em atualizar, não posso esquecer de atualizar. Aí eu volto em trilhas, aí eu entro na minha trilha novamente. Vou até a seção de aulas, vou clicando até que a bolinha verde esteja em aulas. E aí eu venho aqui tentar vincular, então, a minha aula sobre bilhete, ó, produzindo um bilhete. Adicionei. E eu tenho a outra aula, que é o relato pessoal. Não vou ter aqui a aula de relato pessoal, mas eu vou adicionar uma aula dos gêneros textuais e depois, no usuário de vocês utilizam com as aulas que vocês têm aí, tá? Gênero. Vou colocar diário, tá? No relato pessoal, de certa forma, é um diário também. Vinculei a aula aqui. Muito bem. Agora, se eu testar a minha trilha, vocês vão ver que as aulas já vão estar disponíveis para serem realizadas, ó. Então, quando eu entro agora na trilha, eu tenho aqui, ó, legenda. Eu entro em legenda, eu vou ver a aula sobre legenda. E aí eu vou realizando esta aula até que eu obtenha uma nota para que eu consiga
seguir adiante, ó. Eu finalizei a aula sem terminar, ele não me deu nenhuma estrelinha. Por quê? Porque a trilha, ela dá pontuações conforme o seu desenvolvimento, conforme o aluno vai acertando. Aí, se ele não conseguiu nenhuma estrela, ele pode vir e refazer, ou ele pode fechar, sair do programa e tentar um outro dia. Então, na trilha, no modo sequencial como eu escolhi, o aluno só vem para essa fase quando ele conseguir nota nessa. Só vem para essa se ele conseguir nota nessa, e assim sucessivamente. Aí vocês vão falar, professora, eu posso editar a trilha depois de pronta, inserindo outras aulas? Eu posso, desde que eu não tenha compartilhado com os meus alunos, tá? Se eu vier aqui, ó, em compartilhar e escolher a minha turma, aí eu não posso mais editar a minha trilha, tá? Mas se eu vier aqui e eu for mudando de sessão, cada sessão eu tenho a opção de mudar tanto as imagens, como o nome, como as aulas que eu inseri. Eu posso aumentar o número de eixos, posso aumentar o número de habilidades. Na verdade, aqui ó, ele está falando, ó, a trilha não pode ser editada, pois está em uso, porque eu abri ela para testar como aluno. Então, eu teria que vir aqui ó, em trilha, limpar registros. Aí eu venho aqui em confirmar. Aí eu limpei o registro, aí agora eu consigo, se eu quiser, acrescentar um novo eixo, por exemplo, de textos em formato de versos, em poemas, né? Textos descritivos, textos instrucionais. Eu posso criar uma trilha apenas de interpretação de textos com vários eixos. Ó, vou criar mais um eixo aqui só para vocês verem. Textos instrucionais, que são aqueles textos que ensinam alguma brincadeira, ou é um texto tipo de receita, ou ensinando a montar alguma coisa. E aí eu posso colocar, então, aqui, ó, escolho aqui um cenário qualquer. Agora, se eu vier até o final aqui, vocês vão ver que eu não vou ter mais apenas um eixo, mas eu vou ter dois. Ó. Se eu entrar aqui na minha trilha, ó, vocês vão ver que eu tenho dois eixos, gêneros textuais diversos e textos instrucionais. E aí eu posso seguir editando, tá? Se eu vier aqui em trilha e eu entrar aqui, eu posso vir em eixo e escolher qual eixo que eu quero editar. Por exemplo, esse aqui. Aí eu posso seguir editando esse eixo, colocando uma música. Eu posso colocar mais habilidades, né, dentro desse eixo aqui, ó, que ele está sem nenhuma habilidade. Por exemplo, eu posso colocar aqui receita, escolher lá uma figura qualquer para a receita, né? Vou pegar esse aqui, livro de receitas. E aí, dentro aqui de receita, se eu prosseguir, aí eu venho aqui, ó, textos instrucionais, receitas. Aí eu pego a aula sobre receita, porque eu acho que ela não vai estar disponível aqui ainda. Mas eu vou colocar aqui alguma coisa, vou colocar aqui divulgação científica, só para a gente ter uma aula vinculada, tá? Mas eu colocaria uma aula sobre receita. Aí finalizaria, quando eu viesse aqui, ó, eu entrasse aqui, eu ia ter uma aula sobre receita. Então, você tem total liberdade de editar a sua trilha antes de você tê-la compartilhado com os alunos. A partir do momento que você veio aqui em compartilhar, escolheu a sua turma e compartilhou, aí você não pode mais editar essa trilha. Uma outra curiosidade é que vocês podem vincular materiais didáticos para o aluno baixar e imprimir nessa trilha. Como que você faria isso? Entrando na trilha, você tem aqui a opção de nenhum guia escolhido. Você pode vir em escolher. E aí você vai lá em documentos, por exemplo, gêneros textuais atividades. Aí você vincula um material didático aqui e dá um atualizar, tá? Vai prosseguindo até o final. E agora, quando o seu aluno entrar nessa trilha, além dele visualizar os dois eixos que você criou e dentro de cada eixo as aulas que estão disponíveis para cada um, ele pode voltar aqui e também
baixar o guia do usuário, que na verdade é um material complementar que você colocou com atividades para ele poder fazer em casa, né? Então, eu tenho aqui um material em PDF que eu coloquei para o aluno, ó, que aí ele vai passando em formato de livrinho para o aluno poder visualizar esse material, ou estudar, responder no caderno, fazer em uma folha e te entregar. Enfim, você escolhe a forma como o aluno vai interagir com esse material que você coloca aqui no guia do usuário, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido a criar uma trilha. Pode voltar aí no vídeo e, se tiver dúvidas, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai ter todo o prazer em atendê-los e tirar todas as dúvidas.